Rapaziada, vem comigo que eu tenho uma explicação pra vocês de tudo que cerca essa situação nova que eu trago aqui pra vocês do Jonathan Robert. Primeiro de tudo, o Atlético busca um ponta, busca um extremo. E o entendimento que esse extremo é para jogar no lado direito. No lado esquerdo já tem o Julimar, o Luiz Fernando se sente mais confortável por ali, o próprio Mendonça se sente mais confortável por ali. Então o Atlético tem muito claro que é pelo lado direito que a gente precisa da chegada desse jogador. Quem joga pelo lado direito? Marinho joga pelo lado direito. É um nome que surge que o Atlético fez proposta. Deixa eu pensar o outro nome. O Jefinho pode jogar pelo lado direito. Joga pelos dois lados, mas pode jogar pelo lado direito. Enfim, algumas situações que o Atlético vem tentando sondar majoritariamente pelo lado direito. E se teve um jogador que se destacou muito nesse posicionamento na última Série B, esse jogador foi o Jonathan Robert, jogador que passou pelo Cruzeiro, aí foi pro Grêmio, aí rodou, foi para Portugal depois de algumas lesões e se encontrou no Criciúma. O Criciúma não sobe para a primeira divisão, o Criciúma não consegue dar esse salto e naturalmente você tem o Jonathan Robert ali como um expoente técnico muito claro que se mostra preparado para dar esse salto. Então você junta a fome com a vontade de comer. Um Atlético precisando de um ponta pelo lado direito e você tendo o Jonathan Robert no momento que ele deixa muito claro que esse salto ele pode acontecer a qualquer momento porque ele se preparou para esse salto rolar. É a única opção? Não. O Atlético tem outras opções. Volto a dizer, o Atlético ele tem mais de 4.000 jogadores mapeados no setor de mercado. Então é natural que ele tente um, tente dois, busque informação por um, busque informação por dois. Uma informação de mercado lá do começo do ano, da janela do meio do ano, na real, o Terã foi o 10º zagueiro tentado pelo Atlético, o Alan Ricardo o 12º volante. Então é natural o Atlético ter várias alternativas. Mas entre essas alternativas se encontra o Jonathan Robert. Beleza, pessoal? É um jogador que já tá numa idade para esse salto acontecer. 26 anos. O que eu ouvi de uma pessoa nesse processo de apuração é o que chama atenção é a regularidade do Jonathan Robert. Falaram, cara, ele basicamente não fez nenhum jogo ruim ao longo da Série B. E agora a gente fala um pouquinho das características e como esse jogador se encaixa no time do Atlético. Primeira questão do Jonathan Robert é o histórico de lesão. Só que eu acho que o 2025 do Jonathan Robert deixa muito claro o nível de intensidade que o Jonathan Robert está preparado para encarar. Porque a gente está falando de um jogador que fez parte, talvez, do time mais intenso da Série B. O Jonathan Robert, ele estava num rolo compressor que foi o Criciúma pós-arrancada. Óbvio que teve um momento de oscilação final ali, mas era um time que jogava muito na intensidade, jogava muito nessa força física, nesse jogo que tentava sufocar o adversário, massacrar o adversário, e a gente viu isso contra o próprio Atlético, onde o Jonathan Robert foi foi um dos jogadores melhores do adversário, foi um dos nossos maiores terror assim, na Série B, um jogador que eu acho que fez uma das melhores partidas contra a gente. Certamente foi o Jonathan Robert naquele confronto no Heriberto Rios, onde o Atlético sofre bastante. Então, aparentemente, a parte física não é uma grande questão. Aí a gente vai para outro cenário, que é a parte técnica, que faz brilhar mais meus olhos. A gente está falando de um jogador que tem muita coisa para oferecer. Primeiro de tudo, algo que eu sempre tento olhar para um ponta. Um jogador que pode jogar tanto pelo lado quanto por dentro. Ou seja, pode ser o cara da amplitude, buscando cruzamentos, buscando jogadas de profundidade no 1 contra 1. Acho que no Grêmio ele fica marcado por ser esse jogador de busca pelo confronto, busca pela jogada de linha de fundo, busca pela jogada de ponta mesmo. Só que eu acho que ele vai adicionando coisas ao jogo dele ao longo do tempo e vai se tornando mais um meia. E acho que no Criciúma ele fez bastante esse papel de ser esse cara que vem um pouquinho mais pra dentro, deixa o corredor com o lateral e sempre tá numa zona criativa e numa zona de finalização. Eu acho que isso divide muito bem o jogo do Jonathan Robert. Em algum momento finalizando, levando perigo. É um jogador que tem boa batida de média distância, é um jogador que tem boa bola parada. Então, muitas situações acontecem a partir do momento que o Jonathan Robert resolve arriscar. E também tem o cenário
de um Jonathan Robert buscando sempre fornecer chances aos seus companheiros. É um jogador muito criativo. E talvez nisso tenha o maior leque de opções do Jonathan Robert, no sentido de ser um jogador que potencializa quem está do lado dele. Seja via cruzamento, é um jogador que cria muita chance via cruzamento. A gente viu como o Criciúma foi super forte ao longo da Série B em cruzamentos para o Rodrigo, para o Nicolas. Jonathan Robert vindo para dentro, era um jogador que interagia muito bem ali numa faixa central com os jogadores do Criciúma, o Diogo Gonçalves, o Gui Lobo, o próprio Marcinho, que atuava muito por ali, que a torcida do Atlético conhece muito bem. E é um jogador que tem toques rápidos e está preparado para jogar nesse jogo de transição, né? A gente viu, por exemplo, o Criciúma ser esse time de uma transição muito forte ao longo da Série B e o Jonathan Robert com esse poder de associação, esse poder de criatividade, potencializando esse jogo de transição do time do Eduardo Batista. Tem alguns detalhes importantes para trazer para vocês. Jonathan Robert é um jogador que necessita de investimento. O Criciúma renova o contrato do Jonathan Robert até 2027. Então, para a gente tentar tirar o Jonathan Robert do Criciúma, a gente vai ter que botar dinheiro em cima da mesa. Mas uma situação que apareceu em outros casos de jogadores de times de Série B, foram times de Série B querendo jogadores emprestados por parte do Atlético. Tentar um jogador que se destacou numa Série B, um jogador que não necessariamente vai ser muito utilizado pelo Atlético para fazer parte do elenco. O Cuiabá foi um time que procurou o Atlético para tentar alguns jogadores emprestados. Então, quem sabe não pode ser uma possibilidade de a gente bater na porta do Criciúma e falar: você não está interessado nesse cara aqui por empréstimo? Será que não faz sentido desse cara aqui por empréstimo? Também pode ser uma questão de negociação. É um jogador valorizado, é um jogador que está recebendo consultas do Brasil e fora do Brasil, mas eu posso garantir a vocês que tá na lista do Atlético. É isso, assim, rapaziada. Mercado é isso. Não vou falar que é tentativa e erro, mas é você traçar um perfil. E acho que o Jonathan Robert tá muito dentro desse perfil que o Atlético traçou e ir até o final para tentar achar um jogador com qualidade que supre as necessidades que o grupo tem. O Atlético procura esse ponta pelo lado direito e te falar, dentro do futebol brasileiro, eu acho uma das melhores opções. Acho que o Atlético quer dar esse salto, o Jonathan Robert, vejo ele pronto para dar esse salto e imagino que estaria muito motivado também para dar esse salto. O Clube Atlético Paranaense, ele acertaria muito em trazer o Jonathan Robert. Essas especulações estão ótimas, cara. O Atlético acho que faz um mapeamento de mercado excelente. Eu acho que se a gente quer criticar alguma coisa, não pode ser um scout do Atlético. Agora é tentar trazer esses jogadores para realmente reforçar o elenco do Atlético. Seja Marinho, seja Jonathan Robert, seja quem for. Mas acho que o Furacão acertaria muito trazendo meia do Criciúma, meia, ponta, enfim.